Olá, povo de Deus, batismo do Senhor, 12 de janeiro de 2025. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 42, de 1 a 4 e de 6 a 7, de Atos dos Apóstolos 10, 34 a 38 e Lucas 3, de 15 a 16, 21 a 22. Assim fala o Senhor: eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro da aliança do povo, luz das nações, para abrirem os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Hoje temos um trecho do segundo Isaías, autor do chamado Livro da Consolação, que compreende os capítulos de 40 a 55 de Isaías. Isaías é um nome convencional que os biblistas designam um profeta anônimo da escola de Isaías, que cumpriu a sua missão profética na Babilônia entre os exilados judeus. Vejamos a situação em que se encontrava o povo judeu no exílio. Era a fase final do desterro, próximo da metade do século VI a.C. Povo desolado pelo longo tempo de cativeiro que durou mais de 40 anos. O sentimento era de abandono, a corrente mais forte de pensamento entre os exilados era de que Deus realmente tinha se esquecido deles. Não tinham mais esperanças em palavras de profetas. Nesse contexto, o segundo Isaías aparece com uma palavra de consolação, dizendo que Deus o envia para dizer: consolai, consolai meu povo. Junto com essa palavra de consolo, o profeta anuncia o fim do exílio, a libertação que se aproxima, a volta à terra da qual eles foram tirados. Comparando essa volta com a saída do Egito e como perspectiva a reconstrução de Jerusalém, cidade que tinha se transformado num monte de escombros. Quando tudo isso acontecer, haverá alegria e paz. Essa utopia não era ufânica, e sim muito realista, pé no chão. O segundo Isaías a apresenta em 4 cânticos, onde emerge um personagem misterioso e enigmático, identificado como servo de Javé. Trata-se de alguém preferido por Javé, mas que não lhe poupa sofrimento e aprovação. Portanto, a missão de cumprir todas as conquistas acima citadas será realizada em meio a muito sofrimento. Daí que esse personagem é identificado por muitos biblistas como o próprio povo de Israel. Nosso texto de hoje é tirado do primeiro dos 4 cânticos, o servo eleito por Deus que vem para libertar o povo, dar vista aos cegos e tirar os prisioneiros dos cárceres. Mais tarde será identificado com Jesus, que realizou a missão anunciada por meio do sofrimento da entrega da própria vida. A libertação não é um ato triunfalista, mas sim um processo que custa o sacrifício de muitos. Atos dos Apóstolos 10, de 34 a 38. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo,
que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. O livro dos Atos dos Apóstolos faz parte do esquema da obra de Lucas, que tinha 2 tomos. No primeiro, no Evangelho, Lucas explicita o tempo de Jesus e de sua missão. E no segundo, Atos dos Apóstolos, trata-se do tempo da igreja nos seus primórdios. É a primeira geração de cristãos animada pelos discípulos de Jesus, depois de sua partida, que vai descobrindo toda a riqueza dos ensinamentos de Jesus na prática. O texto de hoje se insere num contexto muito importante no esquema de Lucas, que mostra Pedro discursando em favor da universalidade da missão. A experiência de Pedro em casa de Cornélio marca a admissão dos pagãos no seio do cristianismo. E Pedro ressalta que o critério para pertencer ao povo de Deus não é questão de raça nem de gênero, mas o temor a Deus e a prática da justiça. E seu argumento para esta tomada de decisão de acolher os pagãos está alicerçado na prática de Jesus, que passou fazendo bem a todos, sem distinção qualquer. Lucas 3, 15 a 16, 21, 22. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo e, enquanto rezava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. No mundo judaico havia vários ritos de imersão no sentido da purificação ou da conversão, da mudança de vida. Sendo assim, o batismo de João não era algo tão inédito ou exótico. Porém, esse movimento e ação do Batista significava, na verdade, o encerramento de uma fase de preparação para um tempo inteiramente novo, que começaria com o verdadeiro Messias, Jesus de Nazaré. O batismo de João não introduzia ninguém na comunidade da nova aliança, mas purificava as pessoas para tornarem-se aptas para isso. Por isso, João faz questão de distinguir o seu batismo com água do batismo de Jesus no Espírito Santo e no fogo. Mas, com tudo isso, fica ainda a pergunta: por que Jesus se deixou batizar num batismo de conversão, de purificação? Mateus diz que é para que se cumpra toda a justiça, ou seja, para que fique clara a opção de Jesus de se identificar em tudo com a história da humanidade, apesar de ele não ter pecado algum. Temos 3 símbolos fortes na cena do batismo de Jesus: a abertura do céu, o Espírito que vem como uma pomba e a voz que vem dos céus. Os 3 símbolos dão ao evento do batismo de Jesus um caráter todo especial. Com o céu se abrindo, temos a comunhão do céu com a terra, da humanidade com Deus, por meio de Jesus. A pomba, simbolizando o Espírito, pode parecer uma referência à pomba da narrativa do dilúvio, anunciando vida nova, ou o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, simbolizando uma nova criação.
Assim sendo, a missão de Jesus seria fazer emergir criaturas totalmente novas. E a voz do céu confirma que Jesus é o Filho de Deus amado pelo Pai. Com esses três eventos, dá-se definitivamente a reconciliação entre céu e terra, que o povo pensava que nunca mais aconteceria devido às suas infidelidades. Depois do batismo, Jesus começa praticamente sua missão, indicando que ser batizado é assumir compromisso com o reino que ele veio anunciar. Nos começos do cristianismo, ser batizado era colocar a cabeça a prêmio, ou seja, era dizer que estava disposto a morrer pelo projeto de Jesus. Com o passar do tempo, o sentido original do batismo foi se esvaziando. Hoje é dia de festa, de almoço com os padrinhos da criança, mas de pouquíssimo compromisso concreto. Precisamos recuperar o sentido do batismo, assumindo os compromissos com a construção de uma sociedade inteiramente nova, onde todos os preconceitos, injustiças e desigualdades sociais sejam superados. Um beijo no seu coração.